Aleluia! Vou pedir para baixar um pouquinho o fundo. Deus abençoe a vida de vocês. Gente, trouxeram a Bíblia? Você sabe que a gente tem que orar a semana toda, a vida toda por essa piazada, né, gente? Tem gente louca para tudo quanto é canto, mas nós somos a igreja de Deus, né? Nós não pensamos nem além nem aquém daquilo que somos. Nós somos o corpo do Messias sobre a face da terra. É lógico que no mundo nós vamos ter aflições, mas a gente também foi colocado no mundo como um agente para batalhar contra a aflição. É um paradoxo, parece. Deus disse que a gente ia sofrer e ao mesmo tempo Ele falou, lutem contra. E nessa resistência, a gente vai se aperfeiçoando como povo de Deus. Nesse paradoxo de a existência do mal e a gente tendo que resistir. E Deus falando, vai piorar, mas fiquem firmes, resistam. Nessa dualidade, a gente vai crescendo como povo santo. E Deus vai nos dando graça sobre graça e a gente vai vencendo. Amém, gente? Amém? Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Ajude-nos como igreja a compreender a Tua palavra nessa noite. Ajude-nos como igreja a nos entregar ao Senhor. A realmente, meu Pai, viver esse evangelho de verdade, que não é um evangelho faccioso, não é um evangelho de ficção científica, mas é um evangelho real para a vida do homem real, para o homem comum, para o homem de Curitiba, para o homem dessa geração, para o homem desse tempo. Fala conosco através da Tua palavra, quebra toda a resistência. Quebra, meu Pai, pelo poder que é no nome de Jesus e que a Tua palavra produza muitos frutos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Cheios de ânimo e fé. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Cheios de ânimo e fé. Talvez, com os tempos que a gente esteja vivendo, não é muito fácil ter essas duas coisas. É fato que a gente não vive uns tempos na sociedade que nos leve a inspirar a ter mais fé. E também é fato que a gente não vive tempos que são inspiradores para a gente ter ânimo. Mas uma coisa a gente tem que aprender. Não é da sociedade que nós extraímos a fé e o ânimo que precisamos para vencer. Não são de políticas públicas que nós, como igreja, nos alimentamos de fé e de bom ânimo. Mas é da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós vamos partir hoje do Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. Até se puder, abaixar um pouquinho mais o fundo, fazendo um favor. Mateus 28, 20. Obrigado, Deus abençoe. Palavra do nosso Deus. Vou ler o 18, 19, 20, Mateus 28, do 18 em diante. É um bloco final e eu quero começar daqui. A Bíblia diz assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante essa fala de Jesus, porque ela fecha o Evangelho de Mateus. E ela fecha o Evangelho de Mateus com uma palavra de esperança. E aonde que eu vejo esperança aqui? Em vários pontos. Um deles, que é o nosso ponto de partida, é justamente a última frase. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Primeiro, Jesus não é mentiroso. Ele também não flerta. Ele disse que estaria conosco, então Ele está conosco. Amém, gente? Você consegue crer nisso ainda? Olha para quem está perto de você e pergunta, você crê que Jesus está com você? Sabe, a Bíblia diz que nós podemos ser cheios de muitas coisas. A Bíblia diz que nós podemos ser, por exemplo, cheios em Atos de vinho, naturalmente. A Bíblia também fala no livro de Romanos que nós podemos ser cheios de iniquidade,
de fornicação, de malícia, de maldade, de avareza, de inveja, de homicídio, de contenda, de engano e de malignidade. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também diz que isso é uma questão de escolha. E eu posso, por exemplo, escolher ser cheio da alegria do Espírito Santo de Deus. Eu também posso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa fala de Jesus, ela marca os 40 dias que Jesus ficou com os discípulos depois da sua ressurreição. Jesus ressuscitou, e desde que ele ressuscitou no domingo de manhã, ele já teve que correr atrás dos seus discípulos e fazer um monte de coisa. No Evangelho de João, no último capítulo, diz que Jesus fez muitos sinais, especificamente também nesse tempo, que ele ficou 40 dias com seus discípulos, finais. E esses sinais, os que foram escritos para que a nossa fé fosse cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, o nosso coração fosse cheio de fé e de ânimo. Alguns outros não foram, a maioria não foi escrita porque não caberia, segundo o evangelista João, não teria como se escrever tudo que Jesus fez. Eu imagino também que Jesus em 3 anos e meio não fez apenas 35 milagres como estão registrados no Novo Testamento, ele fez muito mais. Os que estão registrados no Novo Testamento são para encher o nosso coração de fé e de esperança. Nesses tempos que Jesus ficou com seus discípulos, ele trabalhou especificamente esses 2 temas com eles. Um coração cheio de fé e cheio de ânimo. E isso começa, eu vejo isso em 3 lições específicas. Primeiro, já quando Jesus ressuscitou, ele fez algo extraordinário. A primeira coisa que Jesus fez com os seus discípulos, você lembra qual foi? Com os discípulos. Não com Maria, não com Madalena, não com as mulheres que foram no sepulcro, mas sabe qual foi a primeira ação que Jesus fez com os discípulos, depois que ele ressuscitou? Ele foi atrás de 2 que estavam indo embora para Emaús. Foi naquele dia, logo depois do almoço, o rapaziada já estava se afastando, já estava indo para Emaús. A palavra Emaús, como a gente já falou, é lugar qualquer. A palavra Emaús não tem uma tradução específica, é interessante essa palavra. E ela significa, naquele jogo de palavras, um lugar distante do lugar de promessa. Jesus mandou seus discípulos irem para um lugar e eles estavam indo para o outro. E o que eu aprendo? De onde eu tiro esperança disso? Sabendo que tinha homens que andaram com Jesus 3 anos e meio, e quando Jesus ressuscita, os camaradas não são nem suficientemente capazes de esperar a promessa e ir para a Galileia, onde Jesus ia encontrar com eles. Eu não sei se você gosta de geografia. Alguém gosta de geografia? Opa! Você sabe que o sul do Brasil, ele é formado por 3 estados. Amém? Amém. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Se você pegar o sul do Brasil e fingir que é Israel no mapa, você vai ter 3 macro-regiões. Galileia, Samaria e Judéia. O ministério da Judéia era onde ficava o templo, seria no nosso caso no Rio Grande do Sul. Lógico que do tamanho muito menor, né, gente? Israel é pequenininho. É só para você lembrar que Israel é uma faixinha de terra dividida em 3 grandes partes na época de Jesus. A parte mais ao norte, Galileia. Lá Jesus desenvolveu seu ministério. Lá que tinha o mar da Galileia. Lá que Jesus andou e desenvolveu a maior parte da sua vida ministerial. Ele cruzava a Samaria, porque ele tinha que passar por Samaria, a não ser por um canalzinho à direita, que a gente não vai entrar em detalhes, mas basicamente ele cruzava a Samaria e chegava na Judéia. A Judéia era onde estava o templo e o poder religioso da sua época. Jesus não desenvolveu seu ministério ali naquele poder religioso. Ele ia para o poder religioso, declarava a vontade de Deus e voltava para a Galileia. Esse era o ministério de Jesus. Quando Jesus passa pela Samaritana, ele estava fazendo esse trânsito. Judéia, Samaria, Samaria, Judéia. Ele tinha que passar por ali. Ele passa e encontra uma mulher samaritana por lá. Portanto, quando Jesus morre, ele morre na Judéia. E ele fala, atravessem e vão para a Galileia. Eu vou falar com vocês, é lá. Gente, não tem como errar. Se a gente pegar o mapa e só ter 3 regiões grandes, macro-regiões, sendo a última, Judéia, a intermediária ali, os samaritanos, Samaria. E lá no norte, a Galileia, não dá para acreditar que a Galileia fica em outro lugar. Se você pega a cabeça de um judeu do século I e falar para ele, vai para a Galileia, não tem como ele errar. Ele sabe onde é.
É como se olhar para ele e falar, gente, é natural, é como andar para frente para um judeu daquela época. Quando Jesus diz, vai para Galileia, não é para Emaús que eles têm que ir. Emaús não é caminho para Galileia. E Jesus, a primeira coisa que ele tem que fazer, já no domingo, é justamente ir atrás de 2 desviados. 2 desviados. 2 desgarraram. Os outros não desviaram, mas ficaram com medo. Existem pessoas que se desviam da verdade, não por malignidade. Existe o filho que é pródigo, que se perdeu por obstinação e tolice. Conhece a gente tola? Existe a dracma perdida, que é resultado de mau pastoreio. Existe a ovelha que se perde. Uma inocência, uma distração, uma falta de habilidade juntada com juventude, que faz com que a pessoa se saia, vá embora. Jesus, nessas 3 parábolas, ele na parábola da dracma, ele é a mulher que vai atrás da dracma. Ele é o pastor que vai atrás da ovelha. Ele é o pai que fica na porta esperando o pródigo voltar. Esses de Emaús, eles não eram incrédulos. Eles não estavam se desviando porque ele odiava o evangelho. Não. O que aconteceu com eles, às vezes, é o que acontece com a gente, quando a gente olha uma notícia de que um homem louco entra numa creche e mata 4 crianças. A gente olha, o chão da gente parece que sai do pé e a gente pensa assim, gente, esse mundo está doido, a gente está se frustrando. A gente às vezes ora, ou é só eu que tive essa experiência? Ora para que algo não aconteça e aquilo acontece. Aí você ora e fala assim, não, isso aqui não pode acontecer, Senhor, e aquilo lá vai e acontece. Os discípulos fizeram a mesma coisa. Na cabeça deles, Jesus não podia morrer, eles não entendiam isso ainda. Jesus estava falando com eles por 3 anos e meio, dizendo, eu tenho que morrer, fica tranquilo, eu vou morrer, vou ressuscitar, eu vou para Galileia. Mas na cabeça deles era impensável esse negócio. Aonde eu quero chegar com essa história de Emaús? Esses discípulos de Emaús são parecidíssimos conosco. Porque a gente enxerga sempre no micro, esquece de enxergar o macro. Deus não está preso na nossa existência pequena. Amém, gente? Deus é maior do que tudo que a gente pode ver ou imaginar. O plano de Deus para a tua vida, coloque isso na sua cabeça, não é pelos próximos 5 anos. Deus não é um planejador brasileiro, que para brasileiro 5 anos é longo prazo. Deus planejou a tua vida antes de você nascer, e o planejamento dele vai depois que você passar por esse mundo ainda e ir para a eternidade com Cristo Jesus. Há um plano maior, pelo qual eu e você estamos passando agora. Um plano escrito pela própria pena de Deus para a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e depois disso passamos a viver o nosso livre-arbítrio para Ele, porque nós éramos escravos do pecado até então, nós só fomos livres do pecado com Cristo. Portanto, antes de conhecer a Cristo, ninguém tem livre-arbítrio, todo mundo é escravo do pecado. Isso a gente tem que deixar claro. Quando algum jovem nos pergunta, por que o fulano pode beber, por que um fulano pode roubar, por que o fulano pode fazer sexo antes do casamento e a gente não pode? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é, ele faz o que faz porque ele é obrigado a fazer, porque ele é escravo do pecado. A gente não faz porque a gente é livre para não pecar. É uma diferença brutal. Só que às vezes a gente olha, a nossa fé é tão grande para algumas coisas, mas para a nossa vida é um chefe que nos afronta, é uma notícia de uma desgraça, é uma notícia ruim, uma catástrofe. Parece que a fé da gente vai esvaindo. Gente, a palavra de Deus diz que se a gente esperar Deus apenas para esta vida, a nossa vida será miserável. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, ou seja, se Cristo é apenas o solucionador da agora, do aqui e o agora, dentre todos os homens, diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais dignos de compaixão. E um homem que é digno de compaixão é um homem que não tem nada, é um pobre, é um miserável, miserável, miserável. Então se eu oro para alguma coisa e eu não vejo aquilo acontecer nesse momento, se eu acho que a minha esperança vai embora por causa disso, eu não sou digno de outra coisa senão de pena. Quando Jesus entrou nesse mundo, num corpo humano, Ele falou um negócio, no mundo tereis aflições. Ele enganou a gente?
Ele mentiu, ele fez aquelas propagandas antigas das organizações Tabajara, dizendo, seus problemas acabaram. Quem faz isso não é evangélico. Tem umas pseudo-igrejas que fazem isso, mas não está no Evangelho. No mundo a gente vai passar por sofrimento. Essa passagem é a nossa passagem de humilhação. A nossa exaltação vai vir quando Cristo voltar. Quando Ele voltar, Ele vai nos declarar exaltados. E nós vamos viver num ambiente onde o pecado é impossível de se manifestar. Mas isso é para quem vencer esse mundo. Às vezes a gente tem uma fé que parece que é uma fé da Alice no País das Maravilhas. Eu não culpo essa geração mais jovem de pensar assim. Essa geração de homens que pregam o homem como centro e Deus como alguém periférico, fazendo de tudo para agradar. Mas a Bíblia Sagrada não mostra essa realidade. Dentro da linha do tempo, só falando do Cronos, que é o tempo cronológico, 70 anos não é nada. 70 anos não é nada. Esses dias eu estava estudando arqueologia, 500 anos é nada. Você começa a estudar arqueologia num sentido mais profundo, 2.000, 3.000 anos, linkando com a história da raça humana. 500 anos, 100 anos, 50 anos, não é nada. E a gente se apega nesses 70, 80 anos de vida terrena, como se Jesus não resolvesse tudo aqui e agora, não sanasse todas as minhas dúvidas, minha fé não presta. Mas é justamente isso que é falta de fé. Existe algo maior do que esse mundo de 70, 80 anos que você vai viver, meu irmão. Se você chegar aos 80 com saúde, levante suas duas mãos para o céu, que com tanto de besteira que a gente come, não dá nem para culpar Deus pela doença que a gente tem. Se chegar aos 100, então, a definição do salmista às vezes é meio depressiva. Ela fala assim, que a vida do homem é até os 70 anos. A partir disso é enfado e canseira. Eu não quero viver esse enfado e canseira, não. Eu quero estar bem, o tempo da minha vida terrena. Mas se eu resumir toda a minha experiência e toda a minha fé nesse tempo agora, meu Deus. Lendo a palavra de Deus, eu vejo que Deus pensa diferente de mim. Deus tinha pressa em salvar o mundo. E Ele trabalhou em Cristo por 30 anos para depois liberar Cristo para o seu ministério. Deus tinha pressa de libertar o povo de Israel do Egito. Trabalhou 80 anos na vida de Moisés, gente. 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, para depois liberar o velhinho para a obra. E eu quero que Deus resolva tudo aqui e agora. Eu não entendi, eu não entendo a desgraça agora, eu não consigo compreender o maior, o macro, eu só entendo o agora, mas eu quero que Deus venha aqui agora, no meu mundo, e me explique tudo, porque nesse mundo onde o homem manda, Deus não é ninguém. Não é a nossa fé, gente. A nossa fé é assim, Deus está em cima e nós estamos embaixo. Os seus caminhos, Senhor, são mais altos que os nossos caminhos. E os seus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Jesus está indo atrás desses homens de Emaús porque eles estão tendo uma crise de fé. Eles estão chateados, eles não queriam que o Messias morresse. E Jesus tem que caminhar com os camaradas por mais de 6 horas. Olha, nesse ponto eu queria ser igual a eles. Andar com Jesus 6 horas, Jesus explicando do Antigo até o Novo Testamento, tudo. Nos escritos, nos profetas e na lei, o que estava a respeito dele escrito, foi fantástico. E no final da jornada, eles não abrem os olhos ainda. Eles só vão abrir os olhos quando Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, eles caem em si. E eles voltam correndo para o ambiente de propósito deles. Meu irmão, vamos cair em si. O nosso Deus é mais poderoso do que os nossos anos de vida terrena. Você vai sair desse mundo com muitas lacunas na sua cabeça. Você não vai entender tudo. E você não precisa entender, você precisa crer que você está debaixo de um projeto de Deus. Amém, gente? Quando a gente olha algumas mazelas, a gente fica chocado, mas se a nossa fé se esvai por causa disso, que tipo de fé a gente tem? Às vezes nos falta ler um pouquinho mais sobre os nossos irmãos que estão sofrendo na Síria ainda, que sofrem perseguição na Coreia do Norte, nossos irmãos que são perseguidos na África por um reino muçulmano muito forte estabelecido. E ver como esses homens conseguem rir mesmo quando eles perdem casa, carro, dinheiro, filho.
Uma vez eu vi uma entrevista que me deixou chocado numa TV árabe. O entrevistador ligou para uma mulher, porque ele também ficou chocado com o que tinha acontecido. Os extremistas muçulmanos degolaram o filho de 4 anos daquela mulher. Você sabe o que é degolar, né? É extrair a cabeça do corpo. E eles ligaram para ela, e o entrevistador começou a chorar ao vivo, e ele era árabe. E ele dizendo assim, como a senhora se sente? Ela falou, eu tenho conforto em Cristo, porque o Espírito Santo habita no meu coração. Ele começou a chorar. Ele falou assim, mas como você consegue ter essa esperança com o seu filho, vendo a cabeça do seu filho separado do corpo? Por homens maus, ela disse assim, eu não espero Jesus apenas para esta vida. Há uma vida muito maior do que essa. Nós, ocidentais, precisamos crescer a nossa fé. Precisamos levantar o padrão da nossa fé. Aquela ingenuidade que nos ensinaram da década de 90, da teologia da prosperidade, que você nunca vai sofrer se crer em Cristo, cai por terra diante dos noticiários. Um dos meninos que morreu em Blumenau é filho de pai crente. E o pai dele orou por ele antes de deixar ele na escola, como eu faço e como você faz. Mas se a nossa fé for miúda, se a nossa fé for apenas para esses 70 anos de vida terrena, nós não vamos ter alegria e nem vamos ter paz. Jesus olha para aqueles homens e fala, gente, o plano é muito maior. Vocês estão aí angustiados, indo para Emaús, eu já ressuscitei, eu estou indo na frente. Gente, o teu Deus, o teu Cristo está ressuscitado. Tudo vai dar certo no final das contas. A gente não sabe o tanto que a gente vai sofrer nesse mundo, mas quando a trombeta soar, o nosso corpo vai ser transformado. E a gente vai ver a realidade de todas as coisas. Portanto, vamos ser mais humildes na nossa fé. Jesus olha também para aqueles homens, outra cena nos 40 dias ali, Jesus aparece para os discípulos agora, e ele declara Shalom em tempos de medo. Olha o raciocínio dos discípulos do século I. Estou falando de Pedro, estou falando de Mateus, estou falando dessa galera toda. Os caras se entrancaram numa sala, e o medo era tão grande que eles não conseguiam sair do quarto. E Jesus aparece dentro do quarto. E olha para eles e diz, paz seja convosco. Eles estavam com medo, o líder tinha morrido. O corpo de Jesus, já havia uma fofoca que estava se espalhando, de que os discípulos tinham roubado o corpo do Messias. Os caras iam começar a serem caçados como bichos. E eles pensaram, vamos se trancar, a gente não sabe o que fazer. O nosso líder morreu. Eles esqueceram que tinham que ir para a Galileia. Às vezes a gente se esquece para onde tem que ir. Quando a coisa aperta, a gente esquece, né? Que a oração e a adoração é o melhor ambiente para a gente estar. Eles esqueceram para onde tinham que ir e pelo medo ficaram travados. Jesus chega no meio daqueles homens e diz, Shalom, a minha paz eu dou a vocês. João capítulo 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ou seja, Jesus andou o dia com os de Emaús e imediatamente foi ver os outros discípulos. Estando os discípulos reunidos com portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus sabe que a gente tem medo, ou não? Vamos falar bem a verdade, nós aqui crentes. Às vezes passa um medo no nosso coração. Como vai ser o futuro dos nossos filhos? Com quem eles vão conversar? Com quem eles vão se relacionar? Como vai ser a economia? A gente olha as notícias e é melhor não olhar. Melhor ler a Bíblia. Mais que nunca, leia a Bíblia. Crê em Deus. Ler jornal não dá uma esperança para a gente. A gente tem receio. O que vai ser? Às vezes a gente fica doente, fica um pouco mais doente, né? De vez em quando, espero que nunca, quase, mas de vez em quando a gente passa por maus bocados, a gente pensa, e se eu morrer, o que vai ser dessa piazada? Você acha que Jesus não conhece todos esses medos que a gente tem? Mas é interessante que o que Jesus oferece para nós é além. Jesus diz, eu dou a vocês a minha paz. Não como o mundo oferece. Qual é a paz do mundo? A paz circunstancial. Quando eu abro o jornal e leio, a economia vai bem, está tudo tranquilo,
a sociedade caminha bem, não há pobres, não há pessoas desvalidas, não há doença. Eu olho, ai que maravilha, ai que paz que eu tenho. A paz que Jesus oferece é paz em meio à guerra. Não é uma paz natural, é uma paz sobrenatural, que só tem quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque Jesus foi para a cruz em paz. Ele se entregou em paz. Ele foi o sacrifício de paz. Quando Jesus estava no barco, o barco estava balançando, ele estava dormindo em paz. Que sono pesado, pensa num negócio desse. É o sono do justo, ele deita e dorme. Ele não se preocupa. E aqui eu aprendo uma coisa. Eu aprendo com a minha vida. Quando a minha fé diminui, meus medos aumentam. E eles não só aumentam, eles tentam dominar as minhas ações. E eu não fui chamado por Deus para viver movido por medo. Eu fui chamado para ser movido pelo Espírito Santo. E você também. Nós não somos, apesar de que passam medos por nossa vida, esses medos não podem crescer a ponto de governar nossas ações. Nós não somos movidos por medo. Às vezes a gente tem uma palavra engraçada, né? Às vezes a gente diz assim, da próxima vez só de raiva eu vou fazer tal coisa. Quando alguém fala isso perto de mim, na hora eu já digo, não irmão, não faça por raiva, faça pelo Espírito, é melhor. Esses dias uma irmã da nossa igreja, não vou revelá-la, tirou uma foto dizendo, hoje eu vou na academia pela força do ódio. Falei para ela, não irmã, vai pela força da vontade de ser mais saudável. Às vezes a gente tem raiva mesmo, mas não é a raiva que pode nos guiar. Jesus olha para os seus discípulos e diz, eu dou para vocês a minha paz, a paz que excede todo o entendimento. O medo, ele não pode vir com força para nos dominar. Nós não podemos nos esquecer que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo pressupõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4. O que ele está falando aqui? O que tem a ver a fé, o amor e o medo? Esse triângulo não é um triângulo amoroso. Porque ele está dizendo que o amor expulsa o medo. E o que é isso? Quando eu creio no amor que Deus tem por mim, eu não temo o meu futuro. Porque eu sei que Deus vai providenciar o que eu necessito para viver. Ele vai providenciar caminhos retos para mim. Por mais que eu ande por caminhos que eu não entenda, Ele vai me direcionar. Por mais que eu ande por vales de sombra de morte, Ele estará comigo em todo o tempo. E lá no final da jornada, desse caminho que às vezes é de morte, é de escuridão, tem pastagens à vontade e tem água tranquila. Existe um negócio chamado paraíso depois da passagem por essa terra. É isso que o salmista está falando. Na linguagem do Novo Testamento, o Salmo 23, você interpreta dessa forma. Mesmo que eu ande por toda esta vida terrena e não compreenda tudo e veja muita desgraça, quando eu cruzar por esse vale de sombra, haverá um paraíso onde eu vou deitar e descansar. E isso existe para você também. Se você crer, você pode manifestar a sua fé dizendo graças a Deus. A outra lição, para finalizar, Ele deu poder para uma missão para nós. Meus irmãos, mais do que nunca nós não podemos ser agentes de más notícias. Preste atenção. Eu sei que má notícia dá ibope. Você conhece alguém que já contou uma má notícia e você não se impressionou, que ele começou a aumentar a notícia para ver se te impressionava? Já passou por isso? Eu sei que você já fez. Olhe para quem está perto de você e diga assim, eu já sei que você fez, irmão. Você aumentou o caos para impressionar. Criança faz isso, né? O meu filho estava ali, eu estava adorando agora. Aí ele estava doido para ver a figurinha do menino que estava do lado assim. E eu falei, cutuquei ele, apontei para o altar, falei, ora agora, né? Depois você vê isso aí. Não, é que eu estou com uma dor. Eu falei, tá. Aí ele me cutucou e falou, não, mas não é uma dor comum. É uma dor muito grande. Assim, quando a gente tenta estralar e não consegue. Eu falei, não, pode parar, cara. Vai aumentando para ver se você chama atenção. Eu sei que nesse mundo, se você contar má notícia, você vai ter gente em volta de você. Mas a Bíblia diz que nós somos portadores de boas novas. Nós somos os portadores de esperança no mundo de trevas.
Nós não somos aqueles que param no elevador e falam, pois é, não tem mais jeito, a coisa vai ficar ruim, é verdade, esse mundo não presta. Gente, não precisa ser crente para falar isso. Agora, nós somos aqueles que trazem luz no meio da escuridão. Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Olha o que ele falou. O poder me foi dado, agora vão. O que isso significa? Todo o poder me foi dado e eu outorgo esse poder sobre a vida de vocês. Agora vão no meu poder e façam discípulos em todas as nações. Quem te ajuda a portar boas novas não é a sua intelectualidade nem o seu bom senso. Nos tempos que vivemos, quem te ajuda a portar boas novas é o poder de Deus, que age sobre a vida daqueles que foram chamados, e você foi chamado por Deus. E a Bíblia diz mais, ensinando eles a guardar todas as coisas, não é ensinando a aprender, é ensinando a guardar. Já falamos sobre isso na nossa igreja, ensinar a guardar, você ensina com a vida, como você viveu uma porção das Escrituras. Quem já passou por dificuldade, já venceu em alguma área com fé? Levante sua mão e diga graças a Deus. Amém. Quando você faz isso, e conta isso para os outros, você está ensinando as pessoas a viverem a palavra. Você está ensinando ela a pôr em prática. Gente, vai vir chuva hoje, hein? Olha, já chegou, né? Amém, que venha na bênção em nome de Jesus. Nós avançamos debaixo de uma autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida. Quem te deu o poder para portar boas novas é Jesus Cristo, nosso Salvador. E como que a gente pode fazer isso? De forma simples. A maior evangelista, talvez, do Novo Testamento é a mulher samaritana. Ela simplesmente, sem um curso teológico nenhum, ela teve um encontro com Jesus, ela voltou para a cidade, olha a pregação dela. Eu conheço um homem que contou toda a minha vida. Ou seja, ela teve uma relação com ele, um contato. Eu acho que ele é o Cristo, vamos lá ver? Quando ela faz isso, a cidade toda vai até Jesus. O que é evangelizar? O que é ser portador de boas novas? É simplesmente, enquanto você está no mercado, enquanto você vai ao banco, enquanto você vai à academia, enquanto você vai ao trabalho, nas conversas do dia a dia, você semeia a palavra de Deus através da esperança que existe dentro do seu coração. Quando alguém chega arruinado para você, fala, eu não aguento mais ver essas notícias que estão vindo. Você diz para ele, eu tenho uma boa notícia para você. Esse mundo vai terminar, Deus vai botar fim nessa bagunça. Deus vai acabar com essa bagunça toda. Ele vai punir os ímpios e vai recompensar quem é justo. Porque o que mais tem hoje nessa sociedade é a gente que não está entendendo o que está acontecendo. E se nós fizermos coro junto com elas, nós vamos nos pôr numa posição de ignorância. Porque nós sabemos qual é o final da história. O final da história, Jesus vai vir, vai punir os ímpios, vai pegar todos os ímpios, os demônios, e vai trancafiar num lago de fogo e enxofre, e vai purificar a terra e vai abençoar os eleitos de Deus que reinarão em Cristo por toda a eternidade. Não chorarão mais, não terão doenças, não terão más notícias, não terão morte, nem perda, nem desemprego, nem angústia, porque a velha ordem passou. Essa velha ordem do mundo que estamos vivendo, ela está se desfazendo como um pergaminho velho. Cristo está vindo para tomar as nações com a sua vara de ferro. Quando a gente vai caminhando para o final da história, a gente tem que se alegrar e não se entristecer. É igual a mulher que tem filho. Vocês, mulheres, sabem melhor do que nós. A Bíblia usa a expressão dores de parto. Porque nos últimos dias da gravidez, não é nada agradável. No dia que a criança vai nascer, também não é. Mesmo que você faça cesárea, não é um dia agradável para o teu corpo. É uma coisa muito grave que vai acontecer, uma criança vai sair, cortes profundos vão acontecer. Mas quando a mulher vê a criança, ela se esquece do sofrimento que passou. Nós somos aquela que estamos vendo a dor de parto desse planeta. Porque o fim está chegando, Cristo vai botar a ordem nesse caos, acredite no que eu estou te falando. Jesus voltará para recompensar os justos e os ímpios, todo mundo vai pegar sua paga, não vai ficar ninguém devendo nada, ninguém vai ficar sendo como aquele que é devedor.
Cristo vai dar a paga para todos os homens. Agora a nossa fé tem que estar no nosso Deus e temos que nos apegar a Ele. A prioridade dos 40 últimos dias de Jesus, eu acredito que foi dos discípulos, estar com Ele. Eram os últimos 40 dias. E é isso que me ensina o pós-Páscoa. A necessidade minha de estar com Ele todos os dias, porque eu não sei quando esse mundo vai acabar, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei que se eu estiver em Cristo, eu estou seguro. E quando eu falo estou seguro, não significa que eu não vou sofrer, mas significa que eu não vou ser destruído pelo sofrimento da vida. Que eu não vou me desequilibrar quando algo de sofrimento acontecer e botar fim na minha vida. Eu vou ficar de pé, porque se Cristo padeceu, se no mundo de aflições que Ele viveu, Ele venceu, eu vou vencer também, porque Ele habita em mim. Quem crê, diga graças a Deus. Agora nós temos que nos apegar à firme fé que Deus nos deu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero orar com você. Eu vou trocar o microfone, porque esse microfone de lapela capta muito o ambiente. Esse aqui não. Amém? Glórias a Deus. Fecha um pouquinho os seus olhos. Eu e você, se puder aumentar um pouco o microfone, se for necessário, fique à vontade. Eu e você somos chamados por Deus para sermos portadores de ânimo e de fé. O que atrapalha a nossa vida nisso? De ser isso, de ter isso. A nossa fé, a nossa visão miúda, de que a nossa vida só compreende nos anos terrenos que temos. E nisso, meus irmãos, eu digo para você que, pela graça e bondade de Deus, eu não precisei ler nenhum livro para aprender. Saber que a nossa vida com Cristo não termina nessa terra, eu aprendi com uma pessoa analfabeta. Nunca soube ler e nem escrever. A minha avó, a Eulália, ela orava na nossa casa antes de dormir, ela passava temporadas nas casas dos filhos. E quantas vezes eu escutei a minha avó orando para que Deus salvasse a casa dela. Mesmo que ela não visse, ela cria que Deus ia salvar a casa dela. Essa fé simples que Deus dá para todo mundo, é a fé do coração que se abre para Ele. Meu irmão, nessa vida terrena a gente vai passar por aqui na bênção de Deus. Deus vai nos proteger demais, Deus vai nos guardar. Sim, Deus vai nos prosperar, claro que vai, mas Ele não vai nos eximir do sofrimento. E se a nossa fé for apenas para esta vida, se a gente acha que Jesus tem que resolver tudo aqui e agora, a nossa fé é digna de dó. A nossa fé é maior do que isso, a nossa vida com Deus é maior do que isso. Nós temos um reino futuro que vai se manifestar em Cristo Jesus. E é para esse reino que você está sendo preparado. Você cantou isso, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. E quando isso acontecer, vai começar a ordem a ser estabelecida. E depois Cristo vai descer com a igreja, vai estabelecer o reino milenário, vai botar ordem na casa, e vai dizer, quem manda sou eu. E nós vamos ver um tempo de bonança, como nunca se viu. Mas até lá, aguenta firme com a tua fé. Porque só quem vencer vai chegar até lá. Quem vencer as dores. Eu gosto do desdobramento dessa palavra, no simplório dela. Vencedor, aquele que vence a dor. Aquele que vence a dor física, aquele que vence a dor emocional, aquele que vence a dor da crise de não entender o momento que estamos vivendo, aquele que vence a dor da perda. Esses vencedores, que não vão deformar o seu caráter, mas permanecerão firmes na fé evangélica, fé no Cristo exposto nos evangelhos. Essa pessoa vai ter, sim, a coroa da vitória, que está reservada para aqueles que forem até o final. Eu quero orar com você. Se você puder ficar de pé, seria um prazer orar com você agora. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Talvez você esteja entrando em crises, porque você não entende certas coisas. Nas crises da vida eu aprendi uma coisa:
Fica na presença de Deus. A crise vai passar. Vai passar. Daniel, quando estava lá na corte de Nabucodonosor, ele orava 3 vezes ao dia, buscando a presença de Deus. Numa dessas orações, ele abriu o profeta Jeremias e entendeu o que seria as 70 semanas, que nós chamamos 70 semanas de Daniel. Nos teus momentos com Deus, Deus vai revelando coisas no teu interior, te dando paz, aplicando no teu espírito a palavra da verdade, para sair só da cabeça e entrar no espírito. E a gente desfruta de uma paz que excede todo entendimento. Estamos em paz num mundo de crise. Estamos dormindo num barco que está quase afundando. Mas a gente sabe que não vai afundar porque a gente conhece o final da história. A tua vida está nas mãos de um Deus poderoso, querido. A não ser que você faça muita força para sair da mão de Deus, Deus não vai deixar o diabo te arrebentar, Ele não vai deixar o diabo te tragar, Ele não vai deixar a depressão te engolir, Ele não vai deixar. Você pode passar por momentos de crise? Claro que pode, e vai. É normal da experiência humana. Mas Deus segurará a sua mão. Antigamente nós cantávamos, segura nas mãos de Deus. Segura nas mãos de Deus. Se a vida está difícil, se os questionamentos, as lacunas são tão grandes que te levam ao desespero, segura nas mãos de Deus e dê mais um passo à frente. Só mais um passo, um dia de cada vez, apenas um dia de cada vez. Peça oração, converse com pessoas confiáveis. Ande junto com a igreja. Um anima o outro e a gente vai vencer esses dias maus. E logo, logo, a luz da revelação de Cristo vai ser total. Cristo vai vir para pegar o seu reino de novo. Aleluia, aleluia. Abraão não entendeu nada, teve momentos de crise. E a Bíblia diz, Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Como que quem dizendo, Deus, eu não entendo nada, mas glória ao teu nome, porque o Senhor entende, o Senhor me ama, e o Senhor vai dar um fim bom para mim. No final as coisas vão dar certo. Eu não entendo o caminho todo, mas eu sei que o Senhor está comigo. Vamos orar, gente, em nome de Jesus. Senhor, nós vivemos um período pós-Páscoa. Pós-Páscoa para nós não é tristeza nem tribulação, mas os dias que estamos vivendo são dias confusos, Pai. São dias estranhos, são dias complicados. Nós estamos vendo a mentira crescer e se tornar a verdade no país. A narrativa está se tornando a história verdadeira. E nós não conseguimos engolir isso, a gente entra em crise, meu Pai, e é normal, a gente não pode se conformar com esse mundo. Mas eu te peço, segura na nossa mão e ajuda a gente a atravessar esse momento. Ajude a gente a atravessar esses tempos. Nos ajude com fé e um coração animado a andar pelo menos um passo a cada dia, a vencer com o Senhor, meu Pai, essas batalhas da vida moderna. Ajude essa igreja a não ser uma igreja infantil na fé e a se desesperar por pequenos momentos. Ajude-nos a olhar apenas além dos 80 ou 90 anos da nossa existência terrena. Ajude-nos a olhar adiante, a olhar, meu Pai, que existe uma eternidade logo ali na frente. E logo ali na frente Cristo voltará, e voltará para destruir o mal, para aniquilar os maus, para destruir o pecado e para recompensar os justos com boa saúde, com boa graça. Restaurar a fé dos eleitos no sentido de nós vermos com os nossos olhos todas as promessas. Até lá nos fortalece pelo amor do teu nome. Nos ajude, meu Pai. Dias difíceis exigem uma fé ousada e nós ousamos a crer no Senhor e na força do seu poder. Crer na tua palavra, crer no teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você recebe essa oração, aplauda o nome do Senhor.